texto, nós vamos entender um pouco da história, de como foi esse preparo da vinda de Jesus, como que João Batista preparou para a vinda de Jesus, amém? Lucas capítulo 3, era 15º ano do reinado do imperador Tibério. Pôncio Pilatos era governador da Judéia. João percorreu os arredores do Rio Jordão, pregando o batismo como sinal de arrependimento para o perdão dos pecados. Então, o que Deus orientou a João Batista é que ele iria batizar aqueles que estivessem arrependidos dos seus pecados. Aqui na live eu falo com vocês que nós precisamos sinalizar o arrependimento do nosso pecado e a vontade de servir Jesus. Eu sempre falo isso, aqueles que estão aqui, que estão ouvindo a palavra, que estão recebendo do Senhor a palavra, aquele que sentiu o desejo no seu coração, que sentiu o toque do Espírito Santo, você vai se manifestar, vai manifestar a vontade de servir ao Senhor. E naquela época, João Batista já pregava o arrependimento dos pecados e a vontade de servir ao Senhor através do batismo. João Batista mesmo batizava aqueles que estavam arrependidos dos seus maus caminhos. E aí, muitos falavam, quem é esse homem? Ele é um profeta, ele é o profeta Isaías. As pessoas confundiam ele e não sabiam quem ele era. E o profeta Isaías se referia a João quando escreveu seu livro lá atrás. E ele falava, ele é uma voz que clama no deserto. Porque João Batista ele foi preparado para esse trabalho, para essa função no deserto. Ele cresceu afastado das cidades. Ele foi preparado para anunciar a vinda de Jesus no deserto. E aí, amados, Isaías cita lá no livro dele, ele é uma voz que clama no deserto, preparem o caminho para a vinda do Senhor. Abram uma estrada para ele, os vales serão aterrados, os montes e as colinas nivelados, as curvas serão endireitadas e os lugares acidentados aplanados. Então todos verão a salvação enviada por Deus. João dizia às multidões que vinha até ele para ser batizadas. Raça de víboras, quem o convenceu a fugir da ira que está por vir? Provem por suas ações que vocês se arrependeram. Digam uns aos outros, estamos a salvo, pois somos filhos de Abraão. Aqueles homens que ouviam a palavra do Senhor através de João Batista, que ouviam o anúncio das boas novas através de João Batista, eles precisavam passar de homens incrédulos para aqueles que acreditavam. E João Batista que falam, digam uns aos outros. Você precisa falar com as pessoas que estão ao seu redor, que você tem sido transformado por Deus, que você encontrou um caminho que está te levando a uma vida diferente. Nós hoje somos João Batista da nossa época. Nós hoje anunciamos o Evangelho de Cristo e nós precisamos falar o que nós estamos vivendo. É preciso que a gente declare que Deus tem feito transformações nas nossas vidas, amém? Estamos a salvo, pois somos filhos de Abraão. Todos nós somos descendência de Abraão. Todos nós somos descendentes daquele que veio antes, daquele que firmou um tratado com o Senhor. O Senhor fez uma aliança com Abraão. O Senhor falou que muitos viriam após ele, que Abraão seria pai de nações. E hoje nós somos considerados filhos de Abraão. Isso não significa nada, pois eu lhes digo que até dessas pedras Deus pode fazer surgir filhos de Abraão. Agora mesmo o machado do julgamento está pronto para cortar as raízes das árvores. Toda árvore que não produz bom fruto será cortada e lançada ao fogo. Aqui João Batista está falando que nós somos árvore. Nós somos plantadas junto ao ribeiro quando nós recebemos Jesus em nossas vidas. E nós vamos frutificar.
E aquele que não frutifica, João Batista está falando que será cortado. Porque nós precisamos anunciar, frutificar. Outros frutos precisam nascer através de nossa vida. Outras pessoas precisam vir até Jesus através de nós, amados. E João aqui ele vem falar que a árvore que não dá bom fruto, aquele que está caminhando e o seu caminho não está sendo bom, aquele que está caminhando e os seus frutos não estão sendo bons, será cortado. Já ouviu aquela música Árvore Cortada? A árvore cortada, ela pode renascer, ela pode ser replantada. Se algum dia você deu bons frutos ao Senhor, Cláudio, se algum dia você viveu na presença do Senhor e hoje você não está vivendo mais, algo te distraiu da presença, algo te tirou da presença do Senhor, você pode voltar a dar bons frutos. Hoje o Senhor nos chama ao arrependimento dos nossos atos. Hoje Jesus nos chama a viver uma nova história com Ele. E existem aqueles que se afastaram da presença do Senhor e estão ganhando uma nova oportunidade, amados. Amém? As multidões perguntam: o que devemos fazer? Às vezes você está se perguntando: o que eu devo fazer para ter uma vida diferente? Como eu devo proceder para ter uma vida diferente? Como eu devo andar diferente? Como eu faço? Eu não sei. Eu não sei como iniciar essa caminhada. João responde: se tiverem 2 vestimentas, deem uma a quem não tem. Se tiverem comida, dividam com quem passa fome. Cobradores de impostos também vinham para ser batizados e perguntavam: mestre, o que devemos fazer? Ele respondeu: não cobrem impostos além daquilo que é exigido. E nós, perguntaram alguns soldados, o que devemos fazer? João respondeu: não pratiquem extorsão nem façam acusações falsas. Contentem-se com seu salário. Todos esperavam que Cristo viesse em breve e estavam ansiosos para saber se João era ele. As pessoas achavam que João Batista era Cristo, porque João tinha um chamado de Deus. E nós, quando temos um chamado de Deus na nossa vida, as nossas atitudes são diferentes. Então acaba que nós ficamos diferenciados do resto do povo que anda sem Jesus, porque nós somos um povo separado e escolhido. Amém, Liane? Nós somos um povo Construtec, Jair, um povo que tem um coração arrependido, um povo que tem um coração lavado e remido. Então nós somos diferentes, as nossas atitudes precisam ser diferentes. E eles confundiam, eles achavam que João Batista era o próprio Cristo. Eu os batizo com água, João Batista respondia a todos aqueles que estavam com dúvidas sobre ele. Mas em breve virá alguém mais poderoso que eu, alguém tão superior que não sou digno de desatar as correias de suas sandálias. Olha isso, apesar do papel grandioso de João Batista, ele sabia reconhecer o lugar dele, ele sabia reconhecer, Maria, que Deus iria enviar Jesus, o seu filho, e que seu filho seria grandioso. Ele estava simplesmente anunciando o evangelho de Jesus, assim como eu estou fazendo aqui hoje. Estou anunciando o evangelho do Senhor para estar levando até você a vontade de Deus. Mas João Batista, ele sabia do papel dele, o papel dele era o anúncio da palavra, e ele sabia que o milagre não vinha através dele, ele sabia que as conversões de almas não vinham através dele. Ele sabia que as conversões de alma estavam acontecendo através do Espírito Santo que Deus enviava. Então, amados, cada um tem o seu papel. E a palavra de Deus diz que o papel de cada um não é menos importante do que o do outro. Então, o que você tem feito na obra do Senhor? Eu tenho aqui hoje exemplo de moderadores que estão comigo
estão te orientando a curtir a live, estão te recebendo na live. E esses moderadores, eles são tão importantes quanto eu que estou aqui. Você que está aqui hoje ouvindo a palavra, Andressa, Dori, Mili, vocês que estão ouvindo a palavra, são tão importantes quanto eu que estou falando a palavra. Porque se não tiver quem ouça, para quem que eu vou pregar? Então, amados, em nome de Jesus, cada um tem o seu papel. E o seu papel é importante na obra do Senhor. Amém? Olha, ele já tem na mão a pá e com ela separará a palha do trigo, a fim de limpar a área onde os cereais são debulhados. Juntará o trigo no celeiro, mas queimará a palha num fogo que nunca se apaga. Aqui, João Batista está falando que Jesus irá separar o joio do trigo, que Jesus irá separar aqueles que estão servindo a Ele, aqueles que estão sendo usados por Ele, aqueles que estão dispostos a ouvir a palavra, a receber a palavra no coração. João Batista está falando que serão separados aqueles que desejam andar com Jesus, daqueles que não querem Jesus. Às vezes nós estamos anunciando a palavra, às vezes nós estamos falando do Evangelho do Senhor. E a palavra, ela cai em terreno fértil ou não fértil. Se você tiver com o seu coração aberto, você será um terreno fértil da palavra do Senhor. A palavra, quando chegar ao teu coração, a palavra, quando chegar até você, ela fará o movimento dentro de você necessário para te levar a caminhar com Jesus. É a palavra que nos convence. É a palavra que nos leva até o amor de Deus. É a palavra que nos encaminha até a verdade e a vida. Amém? João usou muitas advertências semelhantes ao anunciar as boas novas do povo. João também criticou publicamente Herodes, que era o governador da Galileia, por ter se casado com Herodias, esposa de seu irmão, e por muitas outras maldades que havia cometido. E essas maldades Herodes acrescentou, mandando prender João. João Batista foi preso por Herodes. Amém, Andressa. João Batista foi preso por Herodes, porque João Batista desafiou o rei, né? E mais pra frente a gente vai entender o que aconteceu com João Batista. Batismo de Jesus. Jesus foi batizado. É agradável. A palavra do Senhor é perfeita e agradável. Certo dia, quando as multidões estavam sendo batizadas, Jesus também foi batizado. Enquanto ele orava, o céu se abriu. Amados, aqui eu paro para falar com vocês que Jesus era filho de Deus. A conexão de Jesus com Deus era uma conexão perfeita. Era um Wi-Fi da melhor qualidade, vamos colocar assim, nos dias de hoje. Hoje nós temos nossa conexão com Jesus e às vezes falha em alguns momentos. Às vezes em alguns momentos nós nos vemos assim meio perdidos. Opa, peraí, não, isso aqui não é para mim. Vou me voltar para Jesus. Mas Jesus, ele tinha uma conexão com Deus. No dia do batismo dele, ele orava. Ele falava com Deus no dia do batismo dele. E o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea de uma pomba. E uma voz do céu disse: você, meu filho amado, que me dá grande alegria. Jesus era enviado e sabia que Deus, o Pai, estava com ele. E ele orava a Deus, ele pedia forças ao Senhor, ele pedia ao Senhor que estivesse com ele. Ele pedia ao Senhor que permanecesse na vida dele, porque ele sabia que ele estava vivendo um momento em que ele precisava de Deus. Todos nós precisamos de Deus, amados. A nossa vida aqui na terra é uma vida sujeita a tentações, sujeita a maldades. Nós precisamos da proteção de Deus.
E Jesus, ele sabia que ele precisava também. Olha só, a tentação de Jesus. Jesus cheio do Espírito Santo, voltou do Rio Jordão e foi conduzido pelo Espírito ao deserto, onde foi tentado pelo diabo durante 40 dias. Durante 40 dias, Jesus foi tentado. E nós, na nossa vida, quantas coisas têm acontecido para nos tirar da vontade de Deus? Quantas coisas Anthony, Rony, Andressa têm acontecido para que a vontade de Deus não esteja sobre nós? Quantas coisas têm nos distraído da voz do Senhor? Então, meus amados, Jesus, ele foi tentado. E vamos ver como Jesus se livra da tentação. Olha só. Foi tentado pelo diabo durante 40 dias, não comeu nada durante todo esse tempo e teve fome. Jesus jejuou. Jesus jejuou durante esse período em que ele esteve no deserto. Então o diabo lhe disse: se você é filho de Deus, ordene que essa pedra se transforme em pão. O diabo sabia que Jesus estava jejuando. O diabo, ele não vê a nossa mente, ele não vê o que está na nossa mente, ele não vê o que está no nosso coração. Porém, ele observa as nossas atitudes. Vocês lembram da história de Jó? Quando o diabo vai até Deus e ele vai indagar sobre a vida de Jó, ele fala que estava vindo da terra, de observar os servos do Senhor. Ele observa, ele vê aonde nós estamos mais fracos e é lá que ele tenta nos atingir. Aqui está o exemplo disso. Aqui está o exemplo de como age o inimigo de nossas almas. Ele foi até Jesus e mandou Jesus transformar a pedra em pão, porque Jesus estava jejuando. Jesus, porém, respondeu: as Escrituras dizem, uma pessoa não vive só de pão, nem só de pão viverá o homem. Então o diabo levou a um lugar alto e no momento lhe mostrou todos os reinos do mundo. Eu lhe darei a glória desses reinos, autoridade sobre eles, pois são meus e posso dá-los a quem eu quiser, disse o diabo. Eu lhe darei tudo se me adorar. Mais uma tentação. Jesus respondeu: as Escrituras também dizem, adore o Senhor seu Deus e sirva somente a Ele. Aleluia, Jesus. Que nós possamos servir somente a Jesus. Que nós não possamos nos distrair com as tentações que o diabo tem colocado em nossas vidas. O diabo, ele pode, amados, sim nos tentar, mas Deus é maior. Aqueles que estão conectados com o Senhor estão protegidos e guardados. A palavra de Deus nos diz que como um monte em Sião, que é um lugar protegido e guardado pelo Senhor, nós também estaremos protegidos. O diabo pode sim tentar contra a nossa vida, tentar contra nós, mas nós estaremos guardados. E o Senhor nos dá sabedoria. Aquele que pede sabedoria ganha do Senhor. Então o diabo levou a Jerusalém até o ponto mais alto do templo e disse: se você é filho de Deus, salte daqui. Pois as Escrituras dizem, ele ordenará a seus anjos que o protejam. Eles o sustentarão com as mãos para que não machuque o pé em alguma pedra. Isso é o diabo falando, porque ele conhece as Escrituras. Ele conhece a palavra de Deus. Então o diabo falou com Jesus: salta daqui. A palavra diz, porque como Jesus estava respondendo dentro da palavra, entenda isso, olha, amados. Todas as tentações que cita aqui na palavra, que o diabo estava fazendo com Jesus. Primeiro mandou transformar a pedra em pão. Jesus respondeu dentro da palavra, nem só de pão viverá o homem. E aí depois ele manda que Jesus adore a ele. E Jesus responde dentro da palavra, adore o Senhor seu Deus e sirva somente a ele. E aí o diabo falou assim: ah, é, Jesus?
Então eu vou fazer o seguinte, eu vou te fazer um desafio dentro da palavra. Já que você está respondendo dentro da palavra, eu também conheço a palavra. É por isso que a gente sempre ouve, amados, temos que ter cuidado quem está pregando a palavra para nós. Temos que conhecer a vida dessa pessoa e saber que se essa pessoa tem realmente uma vida de oração. É por isso que eu deixo disponível o meu Instagram aqui, ó, para que vocês me conheçam a minha vida, quem eu sou, quem é a Sabrina, né? Quem é a pastora Sabrina longe das telas. Então, amados, o diabo, o que ele faz? Ele faz um desafio, ele fala, então pula daqui, Jesus. E a palavra diz que ele ordenará a seus anjos que o proteja. Eles o sustentarão com a sua mão, para que não machuque o pé em pedra. O diabo cita a palavra de Deus para ir poder tentar contra Jesus. E Jesus responde com a sua imensa sabedoria. A sabedoria vem do alto, amados. A sabedoria vem de Deus. E olha o que Jesus responde, as escrituras dizem, não ponha à prova o Senhor teu Deus. Ele podia ter pulado, mas ele estava tão conectado com o Senhor, que ele percebeu ali que o diabo estava tentando ir contra ele, e contra a vontade de Deus, e contra as perspectivas de Deus para Jesus. Jesus não estava ali para mostrar para o diabo quem ele era. Ele estava ali para pregar ao mundo sobre a salvação. Ele não precisava, não fazia parte do chamado de Jesus, da função de Jesus que Deus colocou em Jesus, provar para o diabo quem ele era. O diabo já sabia. O diabo já estava acompanhando todo o movimento de João Batista. O diabo já sabia quem era Jesus. Quando o diabo terminou de tentar Jesus, deixou-o até que surgisse outra oportunidade. Então, o que acontece, amados? Olha só, o que eu vejo nesse texto. Jesus, ele estava fraco. Ele estava em jejum, ele estava no deserto. Ele estava enfraquecido e o diabo percebeu que Jesus estava enfraquecido e foi até ele. Ele achou esse momento oportuno. Ele achou que com Jesus enfraquecido ele conseguiria algo com Jesus, né? Então, isso serve para nós, às vezes, quando nós estamos fracos, quando estamos nos sentindo afastados do Senhor, quando por algum momento você deixa de adorar ao Senhor, né? Vou dar exemplos claros aqui. Você deixa de vir à live, deixa de orar, deixa de abrir a Bíblia para ler. Você começa a caminhar longe da vontade de Deus. Porque a vontade de Deus é que a gente medite de dia e de noite na palavra. É que a gente esteja em contato com a palavra o tempo todo, Rony. Então, amados, o diabo ele percebe que Jesus ele estava enfraquecido. A fraqueza de Jesus estava dentro dos planos do Senhor, porque nós precisávamos ler isso daqui. Isso precisava acontecer para que nós pudéssemos ter o relato do que aconteceu. Então, o diabo vai até Jesus e ele oferece exatamente aquilo que Jesus está precisando: alimento. Amados, e Jesus responde dentro da palavra. É por isso que é tão importante nós termos a palavra no nosso coração. É tão importante a gente ouvir a palavra. É a palavra que vai nos fortalecer. É a palavra que não vai nos levar além. As nossas respostas perante as afrontas do inimigo na nossa vida hoje podem ser respondidas através da palavra do Senhor. Se nós estivermos com ela no nosso coração, permaneça lendo, Andressa, permaneça lendo, Soraya, Claudinha, permaneça lendo a palavra. É a palavra que vai te fortalecer. Permaneça ouvindo. Ai, não estou conseguindo ler, eu não entendo muito. Permaneça ouvindo a palavra do Senhor. Ela vai te fortalecer no momento da guerra, no momento da luta, no momento em que o diabo vier até você para te tentar. Você vai estar forte. Amém? E o ministério de Jesus se inicia. Foi necessário Jesus ser batizado, né? Crescer junto com sua família.
foi necessário Jesus ser batizado, foi necessário Jesus ser tentado para que o ministério dele se iniciasse. E Jesus, ele volta a Galileia. Então Jesus, cheio do poder do Espírito, voltou para a Galileia. Relatos a seu respeito se espalharam rapidamente. Amados, naquela época o povo estava vivendo completamente corrompido. Já havia muito pecado no mundo. O mundo estava vivendo em completa desordem. Obrigada a todos que estão curtindo, amados. Fica aparecendo o nome de vocês aqui. Muito obrigada. Deus abençoe. E Jesus já estava sendo falado, porque João Batista já estava anunciando, né? E porque Jesus já estava iniciando o seu ministério. E quando ele volta a Galileia, ele é rejeitado. Quando Jesus chegou a Nazaré, a cidade de sua infância, foi à sinagoga no sábado, como de costume, e se levantou para ler as Escrituras. Entregaram-lhe o livro do profeta Isaías, e ele abriu e encontrou o lugar onde estava escrito. Olha só. O Espírito do Senhor está sobre mim, pois ele me ungiu para trazer as boas novas aos pobres. Ele me enviou para anunciar os cativeiros serão soltos, os cegos verão, os oprimidos serão libertos. E que é chegado o tempo do favor do Senhor. Então ele leu a profecia de Isaías do que estava acontecendo exatamente naquele momento. Naquele momento estava se iniciando o trabalho de Jesus na terra, onde o Senhor estava dizendo que os cativos serão soltos, os cegos verão, os oprimidos serão libertados. E que estava chegando o tempo do favor do Senhor. E Jesus fechou o livro, devolveu ao assistente e sentou. Todos na sinagoga o olharam atentamente. Então ele começou a dizer, olha só que lindo, Lorena. Livro de Lucas, capítulo 4, estamos lendo no versículo 22. Todos, hoje se cumpriram as escrituras que vocês acabam de ouvir. Ele pegou as escrituras, leu o livro de Isaías, a profecia de Isaías sobre a vinda do Filho do Homem, que é Jesus. E Jesus mesmo leu no templo sobre isso. Era aquele dia que estava se cumprindo segundo as escrituras. E ele fala, hoje se cumpriram as escrituras que vocês acabam de ouvir. Todos falavam bem dele e estavam admirados com as palavras de graça que saíam de seus lábios. Contudo perguntaram, não é esse o filho de José? Então ele disse, sem dúvida, vocês citarão para mim o ditado, médico cure a si mesmo, ou seja, faça aqui em sua cidade o mesmo que fez em Cafarnaum. Eu, porém, lhes digo a verdade, nenhum profeta é aceito em sua própria cidade. O que Jesus estava dizendo? Eles conheceram a história de Jesus. Eles viram Jesus desde o nascimento, a criação dele, ele crescendo, ele aprendendo a profissão de carpinteiro. Então, eles estavam acostumados a ver um Jesus que ainda não tinha mostrado o seu poder, ainda não tinha mostrado os seus feitos, ainda não tinha feito milagres. Então eles acreditavam que aquele menino era um menino inteligente, era um homem inteligente, que conhecia as escrituras, mas que era um homem como outro qualquer, um filho de um carpinteiro. E ele cita aqui que o profeta não é aceito na sua própria cidade. Porque às vezes, eu vou falar hoje, nos dias de hoje, às vezes você, Mariana, tem feito a obra do Senhor. Às vezes você antes era uma pessoa que não se misturava com a palavra do Senhor, que não obedecia às leis do Senhor, e as pessoas te conhecem por essa pessoa que você era. Mas hoje você se transformou. A palavra do Senhor, o Espírito Santo de Deus vem transformado a Mariana. E aí a Mariana hoje ela tem vivido uma vida aos pés do Senhor. Tem vivido uma vida
de entrega ao Senhor, e o Senhor começa a usar a vida dela. E ela começa a pregar a palavra, ela começa a caminhar segundo a vontade do Senhor. E as pessoas vão reconhecer Mariana como aquela que ela era. Mas eu digo para você, meus amados, que não é necessário o reconhecimento das pessoas. Eu tenho falado sobre isso, Deus tem agido no meu coração sobre isso. É necessário você ser reconhecido por Deus de quem você é. Ontem você podia ser alguém que estava longe dos decretos do Senhor, longe da palavra do Senhor. E hoje você é alguém que está andando segundo o caminho do Senhor, segundo a vontade do Senhor. E o Senhor vai fazer com que você frutifique. O Senhor vai fazer com que você frutifique. E independente se o povo te reconhecer ou não, assim como Jesus não foi reconhecido na sua própria cidade. Ele fala, eu porém lhes digo a verdade, nenhum profeta é aceito em sua própria cidade. Jesus, amados, Jesus, o Filho de Deus, não foi aceito. Então nós não precisamos buscar aceitação. Nós precisamos buscar a aceitação do Senhor, a aprovação de Deus. Amém? Versículo 25. Por certo, havia muitas viúvas necessitadas em Israel no templo de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e meio e uma fome terrível desatou a terra. E, no entanto, Elias não foi enviado a nenhuma delas, mas sim a uma estrangeira, uma viúva de Serepta, na região de Sidom. O que Jesus está falando? Que quando Deus usou a vida de Elias para libertar uma viúva, ele usou na vida de uma viúva que era de outra localidade, de outra região. As viúvas lá do próprio local onde Elias foi nascido, criado, gerado, elas não receberam Elias. Então, amados, Jesus aqui ele está confirmando, havia muitos leprosos em Israel no tempo do profeta Eliseu, mas o único que ele curou foi Naamã, o sírio. Eliseu curou um leproso de uma outra localidade, não da localidade da cidade dele. O que Jesus está mostrando aqui? Ele está mostrando que na sua própria cidade você não será honrado, talvez. Mas há outros povos, há outros lugares, em outras cidades, você será reconhecido. Quando ouviram isso, aqueles que estavam na sinagoga ficaram furiosos. Levantaram-se, expulsaram Jesus da cidade e o arrastaram até a beira do monte sobre o qual a cidade tinha sido construída. Olha só aonde chega essa falta de honra de um profeta na sua própria cidade. Pretendiam empurrá-lo precipício abaixo, mas ele passou por entre a multidão e seguiu o seu caminho. Jesus expulsa um espírito impuro. Esse é o primeiro relato no livro de Lucas sobre um milagre que Jesus faz. Vamos ver como aconteceu? Jesus então foi a Cafarnaum, uma cidade na Galileia, onde ensinava na sinagoga aos sábados. Jesus ele ia aos sábados na sinagoga e ensinava a palavra do Senhor lá. Ali também o povo ficou admirado com seu ensino, pois ele falava com autoridade. A autoridade de Jesus vinha de Deus. A autoridade que Jesus tinha para falar das Escrituras vinha do céu. Às vezes as pessoas sabem ler a palavra do Senhor, mas não têm autoridade para falar, porque não foram chamados para aquilo. Amém? Certa ocasião, estando ele na sinagoga, um homem possuído por um demônio, um espírito impuro, gritou: por que vem nos importunar, Jesus de Nazaré? Veio para nos destruir? Sei quem é você, o Santo de Deus. Jesus o repreendeu, dizendo: cale-se, saia deste homem. Então o espírito jogou o homem no chão, à vista da multidão, e saiu dele sem machucá-lo. Admirado, o povo exclamava: que autoridade e poder ele tem! Até os espíritos impuros lhe obedecem e saem quando ele ordena.
e as notícias a respeito de Jesus se espalharam pelos povoados de toda a região. Jesus aqui, ele vence o inimigo. Jesus, ele mostra para o povo que sua autoridade, o seu poder é muito maior. Jesus mostra aqui para o povo que o inimigo existe sim e havia se apoderado do corpo desse homem que estava lá no templo. O homem estava no templo com o espírito impuro dentro dele. Mas Jesus ele veio mostrar que ele venceu o inimigo, que ele tem poder sobre o inimigo. E começa a se falar, né, sobre isso. Esse é o primeiro milagre, é o primeiro feito de Jesus relatado no livro de Lucas. É a expulsão do espírito impuro dentro da sinagoga por Jesus. Amém, amados? Eu quero deixar essa palavra para vocês hoje, então. Nós vimos que Jesus inicia o seu ministério, que Jesus vai ao templo e ele fala sobre a profecia de Isaías, que havia lá atrás no Velho Testamento profetizado sobre a vinda dele. Isaías já havia falado que Jesus viria lá naquela época, lá atrás. E Jesus lê nas Escrituras sobre esse momento. Eu vou orar por todos nós, tá bom, Mi? E o povo, ele não crê. Porque o povo que ouviu a voz de Jesus era o povo que viu Jesus crescer. Era o povo que acompanhava o crescimento de Jesus. E aí Jesus, ele mostra que o profeta, ele não será aceito na sua própria cidade. Obrigado, Sônia, por me ajudar aqui com a meta da live. Muito obrigado pela rosinha. Aqueles que estão vendo você, que estão vendo o seu crescimento, que te conheceram quando você ainda era aquele homem que não servia ao Senhor. Aqueles que te conhecem de antigamente, eles não vão acreditar em você. E Jesus cita duas passagens. Elias, quando prega para a viúva. A viúva que ele prega era uma viúva de uma outra região. A viúva Vilane que estava com Elias não era da sua própria região. E Jesus cita esses dois exemplos. Por certo, havia muitas viúvas necessitadas em Israel, no tempo de Elias. No tempo de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e meio e houve uma fome devastadora. Mas Elias não foi enviado a nenhuma delas. Elias foi enviado à viúva de Serepta. Porque a viúva de Serepta ouvia a voz de Elias e reconhecia Deus em Elias. No nosso próprio local, nós não seremos reconhecidos. Eliseu, a mesma coisa, quando Eliseu curou o leproso, ele não curou o leproso da sua própria localidade. Eliseu, ele curou o leproso sírio, né? Naamã, ele era da Síria, ele não era dali, da localidade de Elias. E nós vimos também que Jesus expulsa um espírito impuro de dentro do templo. O poder de Jesus, o poder de Deus estava sobre Jesus.